Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce Jordão, eu tenho 44 anos, eu já trabalho na área da educação há 22 anos. Estudei no SESI, que é da indústria, até a oitava série, e depois do primeiro, segundo e terceiro colegial eu fiz na escola pública. Pedagogia e agora estou fazendo pós-graduação em coordenação pedagógica. Sim, eu sou moradora do bairro da Vila Maria. Eu já leciono há 22 anos. Nessa escola eu já trabalho no Colégio Aliado há 4 anos e meio. Na verdade, o Fundi 1 ele veio para mim como uma imposição na época, né? Eu trabalhei muitos anos na educação infantil e aí quando a escola que eu trabalhava fechou, na verdade, eu só consegui mesmo a abertura no ensino fundamental 1. As aulas são preparadas por meio de semanário, sim, né? São separadas por aulas, na verdade, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula. Organizado, né, entre todas as matérias disciplinares e inclusive com as aulas extras também. Esse ano eu estou trabalhando com o primeiro ano, né? Então o livro, né, a apostila do primeiro ano que a gente trabalha com material anglo, ele é multidisciplinar, né? Então são todas as matérias integradas. Então história, geografia, ciências, português e matemáticas sempre num único livro e integrado entre as matérias mesmo. Utilizamos, né? No primeiro ano é um em cada bimestre, né? Inclusive eles fazem até a provinha avaliativa, né? Atividade avaliativa. Leio bastante para eles, né? Conto histórias, né? Também utilizo o recurso do computador, porque na verdade agora com essa nova época, então a gente utiliza de outros profissionais, né, contadores mesmo de histórias, para que a gente possa estar passando novas formas, né, de ensinar a moral de cada história, porque eu acho que o importante de você ler para a criança é você trazer o significado daquilo que você está lendo. Sim, eu diversifico bastante, né, as estratégias didáticas. Tanto que hoje eu fiz um ditado de primavera, né? Então cada criança ia até a lousa, escolhia uma flor, a gente cantava uma música para escolher uma determinada criança. Essa criança escolhia a flor e atrás da flor tinha uma figura. Essa criança tinha que dizer o nome dessa figura alto e todo mundo tinha que escrever de forma espontânea. Então era um ditado. Eu utilizo bastante o ditado no primeiro ano para ampliar vocabulário, para trazer essa diversidade de palavras para eles. Não, eu mando para os pais, na verdade, no grupinho do WhatsApp, a rotina do dia e verbalizo para as crianças apenas aquilo que a gente vai fazer naquele dia, mas eu não escrevo. Sim, né? Eu faço linhas, inclusive agora eu estou ensinando a letra cursiva, então é super importante que eles reconheçam o limite do traçado, aonde que tem a margem para iniciar todo tipo de leitura, é super importante que eles tenham essa orientação. Sim, eu vou mesa por mesa. A gente trabalha com caderno de pauta desde o primeiro bimestre. Então agora a gente já está num outro nível, né? A gente já está passando do bastão para a letra cursiva, né? Ensino o espaço de uma letra para outra. Ensino que a gente precisa ler aquilo que a gente está escrevendo, né? Para não criar crianças apenas copistas, mas criar crianças que literalmente entendem aquilo que estão escrevendo. Bom, eu explico para eles assim, termino de explicar a atividade e sempre comunico que a gente não pode ter o bichinho da dúvida, né? Nem aqui, nem levar ele para casa, né? Nem na escola e nem levar ele para casa. Então eu peço para levantar a mão, né? E com 22 anos de sala de aula, a gente acaba tendo assim um feeling apenas de olhar no rostinho da criança pela característica e observar aquela criança que está tendo um pouco mais de dificuldade, né? E aí você já vai lá dar uma orientada, né? Então eu ensino mesmo essa questão do bichinho da dúvida. Não pode ficar com dúvida. Então tem que levantar a mãozinha. Se não levantar a mãozinha pro não, vai saber que precisa
de ajuda. Vão, com bastante frequência, até porque como eu estou orientando a letra cursiva, então eu quero que cada um tenha ciência, né, do seu traçado correto, né? Vai, volta, né? Então é super importante que eles tenham acesso à lousa, não só para fazer uma atividade, mas para brincar também, porque é na hora da brincadeira que a gente, como profissional, observa bem aquilo que a criança está reproduzindo. No automático, né? Eu dou a atividade conforme eles vão terminando, vão levantando a mãozinha e eu já vou corrigindo. Quando a gente trabalha com ditado, eu vou chamando um de cada vez na minha mesa, ou eu vou, né? Agora com a pandemia, eu acabo indo em cada mesa para fazer essa correção e para que eles possam observar mesmo aonde foi que errou, o que errou, onde faltou um R, onde faltou uma letrinha, né? Sim, eu realizo sondagem praticamente toda semana. Eu gosto muito de deixar o último período, né, o último horário, um pouco livre. Então, 15 minutos antes da saída, 20 minutos antes da saída, eu entrego uma folhinha, eu solicito alguma coisa, chamo na minha mesa, dou uma atividade livre, justamente para ficar no meu caderninho anotando as crianças que realmente têm um pouquinho mais de dificuldade ou que precisam de mais ajuda, né? Então, assim, a sondagem para mim é algo primordial. Eu faço praticamente toda semana. Sim, dentro da sala de aula eu não coloco atividade para expor. Porque como eu divido sala também, o espaço é pequeno, então eu acredito que a poluição visual não vai ajudar. Mas a gente faz trabalhos na escola sempre, né, para exposição. Então eles têm assim tanto a oportunidade de ver as outras salas, como também mostrar aquilo que eles estão construindo dentro de sala de aula. Sim, com certeza, né? Necessariamente existem algumas situações que não são planejadas e que acontecem dentro da sala de aula. Então, isso assim é primordial que a gente não deixe passar alguns temas importantes, nem algumas coisas que são sugeridas pelas próprias crianças. Sim, todo mundo tem que ter essa sequência didática, né? Precisa, né? Você precisa organizar essa sequência para você trabalhar diariamente, né? Então, sim, também, né? A gente precisa trabalhar de uma maneira aonde as crianças tenham a ciência. Então, assim, tem as atividades permanentes, né? A gente faz agenda, a gente tem uma rotina, tem a leitura, tem a roda de conversa, tem a lição de casa, né? Então, sim, né? A gente tem as atividades permanentes. Sim, né? O projeto da Feira Cultural é um projeto que vem mês a mês. Então, cada mês a gente tem uma atividade diferente. Inclusive agora, esse mês é a vivência, né? O meu projeto é natureza. Então a gente separou e pediu para que as crianças trouxessem sementes. A gente fez um saquinho e a gente vai distribuir esses saquinhos de sementes por toda a escola, né? Indo todo Fundo 1 e 2, né, até o quinto ano, onde a gente vai entregar e vai pedir, na verdade, para que eles plantem essas sementes para a gente criar a natureza onde não tem, né? A gente precisa cultivar a natureza, mas a gente precisa criar a natureza também, né? Em muitos ambientes que não possuem, né? Essa natureza. Outra é a atividade de sistematização, né? Sim, a gente reconstrói o conhecimento em torno de vários temas, né? Que a gente busca mesmo, né? Estabelecer regras, né? Para que o objetivo seja bem alcançado mesmo, né? Sim, eles moram no bairro, né? A maioria também, os pais trabalham por ali, né? Então é ali nas imediações mesmo da Vila Maria.
Eu tenho esse ano 16 alunos. Não, não estão agrupados, não. Eu procuro deixar eles bem livres, até porque aqueles que possuem dificuldades são orientados por aqueles acabam até sabendo um pouquinho mais e servem de apoio, de ajuda. Eu não separo as crianças que possuem dificuldade. Eu acredito que eles precisam estar mais inseridos para se sentirem mais seguros. Sim, eu faço questão que eles façam perguntas e questionamentos. O livro possui, né, o livro Ângulo, ele possui a troca de ideias, né? Então, toda vez que a gente termina um conteúdo, eu falo, oba, agora é a troca de ideias, né? Eu já costumo dizer que eu não quero ninguém mudo para ligar o botãozinho do troca de ideias, porque realmente eu quero que eles perguntem, que eles questionem, né? E isso faz parte mesmo do desenvolvimento deles. E como eu te disse, é o bichinho da dúvida, não pode ter o bichinho da dúvida. Sim, demonstram bastante animação. E isso também vem muito vinculado com a animação da professora dentro da sala de aula e da dinâmica, né? Como eles são do primeiro ano, a gente não pode esquecer que é o antigo pré. Então, eles precisam de uma certa animação. Então, de repente, aquele dia a gente chega e a gente vai cantar bom dia, e vai levantar, e vai dançar, e vai fazer uma brincadeira, e depois a gente senta, justamente que é para mudar, né, a vibe do dia. Sim, vamos uniformizados certinho. Graças a Deus, esse ano não tem ninguém que não tem uniforme. Possuem sim, claro que vão se perdendo ao longo do ano letivo, né? Mas eu procuro muito ensinar essa parte de organização, né? Como a minha mesa também é muito pequenininha, então eu tô sempre mostrando para eles que eles precisam se organizar. Então, mesmo que tá faltando um materialzinho ou outro, eu me comunico com os pais. Não, esse ano a gente não tem nenhuma inclusão dentro da sala de aula. A maioria já está alfabetizado na letra bastão. Eu acho que eu tenho um aluninho só que ainda tem mais facilidade com a letra bastão do que com a letra cursiva. Mas a gente já está começando com a transição. Mas de uma maneira bem leve, bem gostosa, mostrando o traçado de cada uma das letras. Então, assim, de uma maneira bem gradativa, a gente está passando para a letra cursiva. Mas a maior parte das atividades ainda são feitas na letra bastão, principalmente as leituras. Sim, claro que podem, né? Eu só me preocupo mais com essas crianças que querem escrever em letra cursiva. Eu não me oponho, muito pelo contrário, eu continuo incentivando, porém eu fico na retaguarda para que a criança não aprenda de uma maneira errada, né? Então, assim, já que a criança quer e já que a criança tem interesse, então a minha parte entra como a orientadora desse processo. Todos os dias eles têm esse momento para brincar no final do período. Eu deixo entre 20 e 15 minutinhos para a organização do material, explicar a lição de casa e a hora da saída. Agora, né, pela pandemia, que as coisas estão mais flexíveis, o parquinho vai ser liberado. Mas até então era só na sala de aula nos últimos períodos. Aí assim, quer brincar com as letrinhas móveis, vai brincar. Tem a parte lá dos brinquedos que eu higienizo. Tem a massinha, que cada um tem o seu. Então, eles têm bastante tempo para brincar, todos os dias. Por isso que a gente entra num acordo de eu fazer a minha parte e eles fazem a deles. E com isso a gente tem o tempo hábil ao final do período para poder brincar. Copiam da lousa. Eu procuro colocar assim, principalmente agora no terceiro, quarto bimestre, eu colo pouquíssimas atividades para que eles façam a resolução. Eu prefiro criar atividades com eles. Eu gosto muito de post-it, muito de colagem de papéis. Então eu crio a atividade com eles, né? Principalmente essa questão da silabação. Então a gente faz as sílabas, né? Vamos supor, com vários corações para montar uma flor. E aí eu solicito que eles escrevam uma listagem de palavras com aqueles sonzinhos que eles aprenderam. Tem criança que leva lanche todo dia, né? Eu não tenho aluno que almoça, todos os alunos vão embora, não tem ninguém do período integral. E compram lanche devido à facilidade
de cada família. Então, assim, é uma sala bem tranquila com relação a isso. Agradeço pela oportunidade. Qualquer coisa, só voltar a me procurar, ok? Tchau, tchau. Muito obrigada.